Oi. Gente, eu literalmente tô de frente pro sol, mas tá muito gostosinho aqui. Bom, pra bom curitibano tá um calor de rachar, 25 graus. Mas, né, se vocês são de outros estados, tá um calorzinho de boas. E, enfim, deixa eu mostrar pra vocês. Lá atrás vocês já estão vendo, né? Por que eu me abaixei? Não entendi, mas tá. Lá atrás vocês já estão vendo. Tem um pinheiro maravilhoso aqui em cima da gente. E aí tem pra lá. Naquele cantinho ali tem vários quiosques e tal. Enfim, é isso. Acho que esse vídeo vai ser mais um tema livre, mas não vai fugir muito do tema, né, de autocuidado, motivação, contemplação do que Deus nos permite, né, graças a Deus. Então, assim, tenho falado tanto sobre aproveitar o dia, viver o dia. Sabe quando você... vocês já devem ter passado por isso, e é muito legal. Você pede um sinal pra Deus. E aí, você tá passando por alguma situação, ou você tá passando por alguma experiência, ou você precisa de alguma resposta. E aí, ou acontece alguma coisa muito louca, né? E você fica na dúvida sobre aquela situação e você pede um sinal pro Senhor. E aí Deus vem e te responde instantaneamente com aquilo que você pediu. Por exemplo, teve um dia que eu tava tendo uns sonhos, eu tava tendo algumas percepções, e aí eu falei pra Deus, né? Falei, Senhor, se é o Senhor que tá me mostrando essas coisas, se é pra mim fazer, né, isso que o Senhor tá me pedindo, se é esse caminho que eu tenho que seguir, me mostra, por favor, me dá um sinal. E eu quero que o Senhor me mostre, eu fui muito específica. Eu falei pra Deus, eu quero que o Senhor me mostre uma borboleta amarela. Na hora que eu terminei de pensar assim na minha cabeça, porque tudo isso foi mental. Na hora que eu terminei de falar assim na minha cabeça, ó, borboleta amarela cruzou assim, ó, na minha frente assim, ó. Aí passou aquela borboleta amarela por mim assim, e eu fiquei tão feliz, porque como, né? Uma coisa que tava na minha cabeça aconteceu, porque Deus é maravilhoso. E a prova, principalmente, de que Ele tá cuidando de mim, Ele me guarda em todos os meus caminhos, nos meus planos, né? Eu sou uma filha amada. E desde então, desde o momento que aconteceu isso, dessa borboleta amarela, é incrível a quantidade de vezes que eu vejo borboletas amarelas. É incrível. É Deus, assim, nos detalhes mesmo, porque o mais maravilhoso de tudo isso é que eu vi uma borboleta amarela agora. Ela passou agora aqui. Ela passou agorinha aqui. Muito legal. E é sempre assim, sabe? Então, assim, essa sincronicidade, né? Que é a nossa vida. Cara, isso é muito mágico. Isso é muito legal. Incrível como a gente se conecta, né? Como a gente se conecta com tudo, como a gente se conecta com a natureza, como a gente se conecta com as pessoas, né? Se a gente estiver aberto pra isso, a gente se conecta. Nossa, uma coisa que eu não fazia mesmo, nunca fiz, minha mãe nunca ensinou, tipo, porque cuidado, né? Mas andar descalço. Nossa, nunca andei descalço. E é engraçado que eu também tive o mesmo hábito com a minha filha, eu ensinei ela a não andar descalço. E hoje em dia é incrível, né, depois de pesquisar e tudo, entender os benefícios do andar descalço. Por incrível que pareça, já passou aqui 3 pessoas? As 3 pessoas que passaram, eu parei a gravação. Mas isso é uma bobagem, né, porque a gente conversa no celular o tempo todo na rua. O tempo todo na rua a gente tá em ligação, a gente tá conversando. Ó, o guardinha passou lá atrás, lá. A gente tá o tempo todo na rua falando em ligação, né, mandando áudio. E que palhaçada é essa? Pataquada é essa que eu arrumei agora, que eu não posso falar aqui fora, eu vou falar assim. Inclusive, ó, pegando uma vitamina, uma cor.
Ai, gente, tema livre. Tema livre, eu vou ficar aqui divagando sobre ideias, falando. Ai, como é bom isso. Meu Deus, podia estar trancado agora no escritório. A vida ela é tão simples, a gente que complica. De fato, a vida é muito simples. Ai, é por isso que eu não quero mais esse trampo de sair de casa 6. Ah, a borboleta amarela. 5, 6 da manhã e voltar 8, 9 da noite. Ai, que horror, olha quanta coisa a gente perde. Então, assim, tudo é uma adaptação, né? E a gente é muito adaptável. Então, no começo eu não gostava, não. Mas hoje em dia, nossa, eu me acostumei. Eu sempre fui rodeada de pessoas, de amigos, de família. E toda hora na casa de um parente. E é incrível como a gente é adaptável. Hoje em dia, nossa, eu literalmente pago pra não sair de casa. Cara, pago pra não sair. Eu usei mal a palavra literalmente, mas enfim, eu pago pra não sair de casa. Ai, é muito bom ficar em casa, descansar. Você está no teu cantinho, onde tem o teu jeito, onde você tem a sua liberdade. É muito bom. E eu sonhei, de fato, viver isso. Nossa, é incrível como eu sonhei viver isso. Viver essa paz, essa liberdade. Eu nem gostava de mato. Só que pra mim falava, meu Deus, esse matagal. Hoje em dia eu vejo que isso aqui é paz, isso aqui é tranquilidade. Eu acho que isso é amadurecimento, né? Quando a gente amadurece, a gente começa a perceber a vida diferente. Na verdade, eu acho que eu era muito criança, era muito menina. Não dava valor às coisas que realmente a gente precisa dar valor. Porque, gente, o que é a vida se não é isso aqui? O que é a vida se não é você poder ter a liberdade de sair tomar um sol, de poder viver, de poder aproveitar um dia, sabe? Você decidir o que você vai fazer, você escolher estar naquele momento, não você ser obrigado. Ai, que loucura foi essa que inventaram de trabalhar, cara? Os terrenos na terra tava tudo aí de graça. Quem que foi? Vamos achar esse cabra, vamos dar um pau nele. Que olha, sinceramente, tava tudo aí. Era só pegar um punhado de terra e montar umas tendas e viver. Ai, cara, meu Deus. Olha, sinceramente, antes eu pensava, eu via esse pessoal, sabe? Esse pessoal meio nômade, meio ripongo, meio sei lá. E aí eu pensava assim, eu falava, nossa, galera louca, né? Como assim a pessoa era, sei lá, um advogado lá na Faria Lima e o cara abandonou tudo e foi morar no meio do mato? Inclusive a minha irmã, ela sempre teve esses pensamentos aí. Olha eu, com a minha vergonha aqui. Toda hora cuidando desse passarinho. A minha irmã, ela sempre teve essas ideias aí de tipo, eu não gosto de viver, né, na selva de pedra, não sei o que lá. E eu olhava, tipo, sabe? Olhava assim, tipo, ih, olha, uma riponga. Eu sempre falei pra ela, falei, cara, qualquer hora você vai largar tudo e vai viver da sua arte. Só tem que encontrar a arte. Porque ela sempre teve essas ideias. E hoje, eu paro pra analisar. Eu não digo que, né, que meu sonho é abandonar tudo. Não é. Mas ter uma vida mais tranquila, uma vida mais natural, sabe? Uma vida sem filtro. E tudo que a gente precisa tá tão à mão. Se você quer ir num rio, você encontra um rio pra você ir. Se você quer fazer uma trilha, você encontra essa trilha. Ai, como é bom você encontrar pessoas que você consegue ter conversas profundas, né? Que você consegue conversar, dissertar sobre certas opiniões. E você não tá numa competição. Você tá numa conversa. Você não tá querendo convencer a pessoa de nada e a pessoa também não tá querendo te convencer de nada. Você simplesmente tá trocando uma ideia. Não tem ganhar ou perder. É uma conversa. Às vezes eu tô lá, né, editando os vídeos,
e eu fico ouvindo o que eu falei e tal, e eu fico refletindo sobre aquilo. E às vezes faz tanto sentido, mas tem vezes que eu fico pensando assim, nossa, parece que eu fiquei só mexendo a boca falando um monte de blá blá blá. Ai, eu realmente às vezes me sinto muito assim, sabe? Mas se vocês estão aqui é porque vocês estão gostando. E que bom que vocês estão gostando, porque eu tô gostando. Eu tô gostando de falar, eu tô gostando de poder colocar todas essas ideias, meus pensamentos, minhas opiniões, dividir com vocês, poder colocar pra fora. Tem sido tão bom pra mim. E eu realmente espero que também esteja sendo bom pra você tá participando desse momento, né? Porque é isso que a gente precisa, encontrar um propósito na nossa vida. A gente precisa focar no que importa, a gente precisa de fato olhar a nossa vida com olhos de amor mesmo. Você ter confiança de que não é nem confiança, né? É fé. Você precisa ter confiança e fé de que as coisas elas vão ser melhor. Que você não precisa te desdobrar em 10, 20, 30. Eu realmente estou vivendo pela fé. Ai, gente, é isso, tá vendo, ó? Olha eu trancada dentro do escritório, perdendo tudo isso aqui. Ó, que coisa terrível que é ser. Ai, a gente tem que viver na simplicidade, sabe? Claro que tem muita coisa que a gente precisa, né, de meios financeiros pra resolver, mas nossa, a natureza tá aí, gente, pra todo mundo, pelo amor de Deus. Bota a cara no sol, sabe? Sai de casa, vai fazer alguma coisa pra você. Vai viver um momento pra você. Vai passear. Vai se conhecer. Pensar, sabe? Ter um momento seu. Sem tá pensando em... Ó, eu tô aqui falando com vocês agora, mas eu realmente, eu tô zero pensando na janta que eu vou ter que fazer. Agora eu tô pensando no que eu tô falando, né? Mas eu não tô preocupada. Tô parada, vou contar pra vocês. Eu acho que eu já contei isso aqui. Mas se eu não contei, se, né? Sei lá, você não viu outro vídeo, caiu agora aqui de paraquedas, eu vou contar essa parada, porque me veio na mente agora e eu vou compartilhar. Eu fui fazer uma sessão de terapia aí no passado. Inclusive, uma psicóloga muito gente fina, porque foi tudo gratuito. Foi tudo gratuito. E foi maravilhoso. Ela me tratou assim, como se eu de fato estivesse pagando. Porque eu acho que todo mundo deveria ser assim. Não deveria ter diferenciação a respeito de quem tá pagando e quem não tá pagando, né? Mas eu consegui essas consultas com ela e eu fui fazer essa terapia. E contei todas as minhas dores e... Contei, né? Vocês sabem, gente, como funciona a terapia. Enfim, sei que aí teve um momento nessa terapia, a gente tava se conhecendo e tal, e ela perguntou pra mim assim, mas me marcou, olha, já faz tempo e eu ainda lembro porque me marcou e eu particularmente acho que eu não vou esquecer essa conversa. A gente tava lá trocando uma ideia e tal, e era bem no comecinho da terapia, a gente tinha acabado de começar, né, o projeto, o programa, as conversas, o tratamento, enfim. E aí ela perguntou pra mim, né? Ela falou assim, tá, então tá bom, me conta quem que é a Mari. E aí eu peguei e eu super animada, né? Cheia de mim, fui lá com meu peito de pombo e falei pra ela, falei... Ai, porque eu sou uma profissional muito dedicada, eu trabalho com venda já há 15 anos, porque eu realmente sou uma pessoa que eu gosto de me comunicar, eu gosto de conversar, eu gosto de estar no meio de pessoas, eu trabalho com isso, com isso, com isso, eu faço isso, eu já trabalhei com isso, com aquilo, eu já fiz isso, e aí, né, na parte da minha vida também, eu tenho a minha filha de... sei lá quantos anos a Laura tinha, se tinha 3, se tinha 4. Falei, mas eu tenho a minha filha de tal idade, e aí em casa a gente faz isso e isso, e eu faço isso com ela, e eu vivo isso e isso, e eu, né, e tá metralhei a mulher, com um monte de informação, metralhei ela. Aí o que que rolou? Ela escutou tudo que eu tinha pra falar, aí ela virou pra mim, ela falou assim, tá bom, nossa, legal.
Eu realmente gostei muito de te conhecer, mas eu queria que você me falasse sobre você, porque você me falou sobre a profissional, você me falou sobre a mãe, mas eu queria conhecer você, saber quem você é. E com essa frase, essa mulher arrancou o chão debaixo de mim. Porque na minha cabeça eu tinha contado tudo pra ela. E eu tinha falado sobre mim. E na hora que ela veio com esse papo de eu quero saber quem você é, e eu já tinha falado tudo que eu sabia de mim, cara, eu vi que eu não sabia mais quem eu era. Eu sei quem que era a mãe, eu sei quem que era a profissional, eu sei quem que é, né, a Xena Guerreira, a Amélia, né, porque essa sim é a mulher de verdade, limpa a casa, faz comida, cuida da casa, cuida do filho, ganha o mundo aí pra fora, mas quem era eu? Quem era eu? Nossa, foi difícil. Tanto que assim, tô ruminando até hoje, né? Se fosse fácil, eu já tinha resolvido. Tô ruminando até hoje essa questão. Mas desde que ela me perguntou isso, primeiro chorei muito. Porque eu realmente sabia quem eu era. O vídeo cortou bem na hora que eu... Sabe Deus o que aconteceu, mas enfim. Aí, né, eu achei que eu tava arrasando, que eu sabia quem eu era. E daí, do nada, eu descobri que eu nem sabia mais quem eu era. E esse processo, né, como eu já comentei aqui, tem sido uma descoberta, de fato uma descoberta. Tô descobrindo agora as coisas que eu gosto de fazer, o que eu gosto de comer, o que eu quero ser daqui pra frente, com o que eu quero trabalhar, o que eu vou aceitar, o que eu não vou aceitar, o que é bom e o que não é, o que faz bem e o que não faz, o que eu me permito e o que eu não permito, o que eu quero descobrir do mundo, o que eu quero descobrir de mim, o que eu quero descobrir da vida. Cara, é muita descoberta. Ai, meu Deus do céu. E eu achei que a crise dos 30 não ia me pegar, achei que eu tava super resolvida, mas não é nem sobre uma crise, é sobre mais uma constatação de estar vivo. É uma constatação de estar vivo. É você ser você. É você assumir a sua personalidade, se vestir de você. Eu estou me vestindo de mim. Inclusive, se eu tivesse dito isso pra ela naquela época, eu acho que eu ia ter impactado. Quem é você? Falar, eu tô me vestindo de mim. Mas eu não tava. Agora eu tô me vestindo de mim. A ponto de eu estar aqui, nua e crua, me expondo na internet, falando da minha vida, falando dos meus traumas, falando dos meus medos, falando da minha dissociação. E não é uma dissociação assim, tipo, dissociação. Eu sei que isso é um assunto sério, não tô fazendo graça. Fiz uma graça, mas não é isso, entendeu? A dissociação de quem eu era. Tipo, ou a pessoa que eu achava que eu era, a imagem que eu construí. Ou eu vivi tanto no automático que me anulei como pessoa e só foquei na carreira e na maternidade. Mas, nossa, cara, aí entra um outro ponto. Quando eu fiz essa consulta, eu já tava achando mesmo que eu sabia quem eu era. Já tava assim, tipo, muito convicta de que a profissional e a mãe era quem eu precisava ser, era quem eu era. Era, entendeu? A roupagem que eu tinha vestido. Porém, aí tomei esse baque que eu já, né, acabei de comentar. Mas, tem um porém. Quando eu ganhei minha nenê, quando eu passou ali aquela fase do puerpério, né, que a gente fica muito mexida, eu acho que toda mulher passa por isso, a gente fica com um pouco de crise de identidade, porque a gente tem aquela vida, né, antes da criança, uma vida que é você por você, que você sai a hora que você quer, você volta a hora que você quer, você dorme a hora que você quer, você come a hora que você quer. Tudo que você faz é em torno de você. E depois que você vira mãe, mãe de verdade, mãe de assumir o BO, bater no peito e resolver o que precisa. Mãe. Quando você vira mãe, você não faz mais as coisas no tempo que você quer. Você faz as coisas no tempo que você pode. E
no começo, eu não sei se a gente se adapta, se a gente se conforma, ou se realmente a gente amadurece a esse ponto de compreender que você não é mais a prioridade da tua vida. E hoje em dia eu entendo isso perfeitamente. Eu não sou a prioridade da minha vida, e eu não falo isso como um peso. A prioridade da minha vida é a minha filha, e ela tá bem. Eu acho que esse é um pensamento de mãe, sadio, né? Mas assim, eu fiquei nessa crise de identidade também. Nossa, vocês vão achar que eu sou uma pessoa em crise. Vocês vão achar que eu sou uma pessoa toda problemática. Não é isso. Ai, cara, não é isso. É que, tipo, as mulheres vão entender o que eu tô falando. Principalmente se você já for mãe. A gente se perde de quem a gente é. A gente demora um pouco pra se encontrar. E eu realmente achei que eu já tinha super me encontrado. Só que agora eu tô vendo que eu não me encontrei coisa nenhuma. Então eu tô nessa coisa aí, nessa fase de me vestir de mim. Me vestir de mim. Estou me vestindo de mim. Não sei qual é a roupagem que eu quero. Não sei qual é o look que eu vou escolher. Mas eu estou me vestindo de mim. E tá sendo legal. Tá sendo diferente. Parece que eu tô vivendo uma outra... De fato, igual eu falo aqui pra vocês, eu fechei uma temporada e agora eu tô vivendo uma outra temporada da minha vida. E eu quero buscar voltar a sentir a felicidade que eu sentia, a alegria que eu sentia, sabe? Cara, no fundo a gente é um bando de criança quebrada, aprendendo a viver, sei lá. Sei lá. Bom. Já falei pra caramba, né? O sol tá quente pra dedéu, rapaz. Tava bom antes, quando eu comecei. Agora eu já não tô achando mais. Não consigo nem ficar de olho aberto ao jeito que eu tô aqui falando com vocês. Sabe Deus como é que vai ficar esse vídeo? Mas o tema é livre. O choro também é livre. E se você gostou, se você se identificou, se você entendeu alguma coisa, né, que eu falei. Porque como eu disse, às vezes eu tenho a impressão que eu fico só mexendo a boca aqui, falando blá blá blá. Então, se você se identificou com o que eu falei, se fez sentido pra você, curte, comenta, compartilha. Até a próxima. Assista os vídeos do canal. Tchau!